Eu sou Amanda Soares e este é o Sabercast. Por aqui eu compartilho insights sobre sabedoria de vida e espiritualidade, dicas práticas para impulsionar o seu desenvolvimento pessoal. Bora para um novo episódio? Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. Neste mês de março, mês da mulher, estamos aqui com episódios diferentes, com dinâmicas aqui diferentes. Neste mês, trazendo mulheres que vão estar participando aqui comigo para falarmos sobre outras mulheres. Mas não é qualquer mulher que nós vamos abordar aqui neste mês, mas sim são mulheres da Bíblia, mulheres que vão inspirar sabedoria para nós neste mês de março. Então, se você perdeu o episódio anterior, onde nós falamos sobre Esther, eu já te convido a, depois desse episódio, você voltar aqui e ouvir essa sequência que está muito interessante, que está muito legal, onde eu tenho certeza que nós todas vamos aprender bastante e vamos adquirir sabedoria através dessas histórias inspiradoras. E nessa data de hoje, estou aqui mais uma vez, porque sim, aquilo que é bom, a gente pede bis, e a mulher, ela sabe, ela conhece de Bíblia, então ela está aqui de novo, juntamente comigo, Thelma Palmezano, gente. Se tivesse plateia aqui, iam bater palmas, né? Quem sabe eu consiga fazer isso na edição, mas se não, não tem problema. Mas hoje estamos aqui para falar sobre uma nova mulher. E hoje o tema é a verdadeira lealdade, essa palavra que hoje em dia é muito difícil da gente ver acontecer na prática na nossa vida, seja em qualquer área que for, né? E esse é o nosso tema de hoje, a verdadeira lealdade, trazendo para nós a personagem principal deste Sabercast, Ruth, com Thelma Palmezano. Olha, eu aqui outra vez, né? Vamos lá. Também, como eu disse lá no outro episódio sobre Esther, é uma mulher também que a gente aprende muitas coisas. Ruth tem uma história de superação muito boa. E eu achei muito legal esse tema que a Amanda colocou, né? Sobre a verdadeira lealdade. E também é uma mulher que tem um livro na Bíblia com o nome dela, um livro muito curto. Então, a mesma orientação que eu deixei ali no outro, deixo neste também. Leia a história de Ruth, que é muito rica, com muitos detalhes. A gente não vai conseguir abordar tudo aqui. E eu queria propor que, conforme a gente for falando, Amanda e eu aqui, provavelmente, né, como a nossa mente ela é tendenciosa, nós vamos querer nos lembrar de pessoas que à nossa vista não nos foram leais. Mas o exercício que eu queria propor aqui nesse Sabercast é que você olhe para você e enxergue se você tem sido uma pessoa leal. Porque a ideia aqui do Sabercast que a Amanda faz já há muito tempo, eu ouço se eu não ouço na segunda-feira, na terça eu estou ouvindo, é realmente que a gente olhe para dentro de nós. Não que a gente fique olhando para o outro. Pelo menos quando eu ouço os episódios, eu tento fazer isso. Então, neste daqui, eu gostaria que você realmente não deixasse, não permitisse que a sua mente vagasse para atacar outra pessoa. Mas que você traga isso para você, ok? Ruth, né? A verdadeira lealdade. Só para a gente se encontrar aqui nesse Sabercast, para ninguém ficar perdido. Ruth também era uma pessoa estrangeira. Na verdade, no começo da história, ela estava ali em Moabe, que era a sua cidade, mas a maior parte da história de Ruth e de Noemi, ela se passa já quando as duas estão, então, em terras para Ruth, em terras estrangeiras. Ruth, então, nora de Noemi, uma mulher que sofreu muito, ela perdeu seu esposo, depois perdeu um filho, perdeu seu outro filho e se viu ali sozinha com as suas duas noras e ela sim estava em terra estranha. E ela ouve então que ali na sua cidade, lá em Belém, né, a terra do pão, estava tendo colheita, então ela pensa, eu preciso voltar porque aqui nessa terra não tem mais o que acontecer comigo. E então ela chega para essas suas duas noras, Ruth e Orfa, e fala, olha, voltem para suas casas, voltem para suas famílias, porque eu não tenho mais o que fazer por vocês.
não tem sustento, não tem um outro filho, né? Existia ali uma regra no passado sobre os filhos irem casando, dando sucessão aos seus irmãos que faleceram, mas ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais filho. Então, Ruth, ela fala, não, onde você for eu irei, onde você pousar eu pousarei. Também é um versículo muito conhecido e teve uma época que todo casamento cristão que você pegava o convite, tava este versículo, né? Como se fosse um homem e uma mulher, mas na verdade este versículo, essas palavras, foram ditas de uma nora para a sua sogra. E aí já começa a polêmica, né? Você que ama a sua sogra, se inspire Sim, hoje, mulher. Pois é. Hoje esse Sabercast vai vir antes de qualquer outro tema que possa ser proposto para esse dia de hoje. É o quanto você realmente ama a sua sogra. Não precisa me responder, responda para você mesma, como eu sempre digo, 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. Então é isso, gente. A Ruth fala para sua sogra, não vou ficar longe de você. Onde você for, eu irei. Onde pousares, eu pousarei. O seu povo será o seu povo e o seu Deus será o meu Deus. Por quê? Porque Moabe não seguia ao Deus de Noemi, né? Seguiam a outros deuses. Enfim. E aí nós começamos a falar sobre lealdade, verdadeira lealdade, usando Ruth, né? Começando aí sobre Ruth. Mas o que é ser leal? É ser fiel. Uma pessoa leal, uma pessoa que ela é fiel, que ela não tem dúvidas, que ela não pestaneja, que ele não titubeia na frente de uma situação. Ela vai ser fiel àquilo que ela prometeu, ela vai ser fiel àquela situação, ela vai ser fiel àquela pessoa. Então, Ruth, ela não demonstra... E Ruth, assim, ela não demonstra essa lealdade a Noemi apenas quando ela decidiu não abandoná-la. Ela demonstra em muitos outros momentos da vida dela essa lealdade. Porque, por exemplo, ela falou, olha, onde você for, eu vou. E realmente ela foi. Mas chegando lá, ela poderia decidir partir para uma outra situação. Mas não. Ruth, ela falou, onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu vou dormir. Quem for seu amigo é meu também. O seu Deus é o meu Deus também. E Ruth, em toda a trajetória, ela realmente foi leal. Até eu coloquei aqui na minha observação, né, sobre até esse versículo, que muitos prometem, mas não sustentam as suas promessas. E muitas vezes a gente faz isso, a gente promete alguma coisa e a gente não sustenta, a gente só vai até metade do caminho. E Ruth não, ela mostra e demonstra que realmente ela estava sendo firme naquela palavra para sustentar até o final. Exatamente. Então, o próximo passo que Ruth foi leal, né? Primeiro, ela foi leal quando ela não abandonou a sogra dela. Segundo, quando elas chegam ali na terra de Noemi, ela continua ouvindo os conselhos de sua sogra. Em nenhum momento ela fala assim, lá vem essa velha querer me dar conselho e eu vou ter que obedecer ela. Não. A Bíblia nos fala que Noemi, ela dá conselhos a Ruth e Ruth, ela não somente aceita, como ela obedece esses conselhos. Então, aí é o segundo passo que Ruth foi leal à sua sogra. Depois disso, quando ela começa a obedecer e seguir os passos que a sua sogra deu a ela obteve um sucesso. Ela conquistou ali, então, um casamento. Ela encontra com Boaz, que significa resgatador, né? Por isso que eu peço para vocês lerem ali, para vocês entenderem tudo. Mas ela encontra ali um parente de Noemi, que para ser o resgatador, para casar com Ruth, para que a descendência do seu esposo lá, Elimeleque, continuasse. E quando Ruth obteve o casamento, obteve o sucesso, ela não olhou para a sogra dela e falou assim, olha, agora tô aqui, acompanhei a senhora, obedeci a senhora, mas olha, agora a minha vida vai andar e a senhora fica aí e eu vou cuidar do meu marido, vou cuidar da minha vida, a senhora segue de um lado e eu sigo do outro. Não, Noemi, ela não fez isso. Noemi, ela continuou fiel à sua sogra, continuou leal àquilo que ela prometeu lá atrás em Moabe, né? Onde fores, eu irei. Então, é uma sequência de lealdades. Ruth, ela conseguiu olhar além do sofrimento, além das dúvidas e além dos questionamentos que ela mesma tinha. Porque, pensa, Ruth também tinha perdido seu esposo. Não era só Noemi que tinha perdido o esposo e os filhos.
Ruth também tinha perdido uma parte dela. Mas naquele momento ela falou, não importa esse meu sofrimento, a minha dor, eu vou me unir a esta mulher e eu vou ficar ao lado dela. Ela foi leal àquela mulher que estava ao lado dela em muitos momentos e que estendeu para Ruth, sim, uma mão amiga, ensinando ela sobre Deus, mostrando para ela esse novo caminho, né? Que era o caminho de servir a Deus. Ruth, ela tinha uma história antes de conhecer o seu esposo, ela tinha uma família, mas ela entendeu que aquela mulher que estendeu a mão e que cuidou dela e ensinou dela, precisava dela. E então, ela foi leal. E sabe o que é interessante? Lá no outro Sabercast, eu falei o significado de Esther. E o significado do nome Ruth é amiga e companheira. Ruth, ela fez jus ao nome que ela recebeu. Ela entendeu que naquele momento ela precisava ser uma leal amiga e companheira. E o interessante nessa história é que Ruth, ela casa com Boaz. Ruth, ela tem um filho com Boaz. Esse filho que ela teve com Boaz, inclusive, está na genealogia de Jesus Cristo. Olha a mudança que teve a vida desta mulher, com certeza, pela sua lealdade e obediência. E aí, a obediência dela não foi parcial, né? A obediência dela foi total. E lá em Ruth, no capítulo 4, no versículo 15, já acabando o livro de Ruth, tem um versículo assim, né? Que as mulheres amigas de Noemi chegaram a ela e falaram assim, olha, o seu neto, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. A lealdade de Ruth não era notória apenas para Noemi, não era notória apenas naquele relacionamento entre nora e sogra. A lealdade de Ruth, ela foi vista inclusive pelas outras pessoas. Então, por que lá no começo do Sabercast eu disse, olha, vamos ouvir essas palavras olhando para nós. Como nós temos sido? Nós temos sido leal, firmes, fiéis na nossa palavra até o fim? Ou se de repente alguma coisa foge do nosso controle, ou a gente não gosta, a gente não concorda, ou de repente a gente conseguiu, assim como Ruth, um sucesso maior na vida, será que nós deixamos essas nossas palavras caírem por terra? Ou nós continuamos leal? Será que as pessoas que estão à nossa volta estão enxergando essa verdadeira lealdade nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos? E neste caso de Ruth, ela decidiu ser leal àquilo que ela pregou, àquilo que ela falou lá atrás. E ela colheu frutos. E muitas vezes nós não colhemos frutos, porque nós não sustentamos aquilo que nós nos dedicamos a fazer, aquele relacionamento que às vezes começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Que nem a Amanda falou aqui sobre nora e sogra, e a gente desiste, a gente se afasta, mas que a gente possa olhar para nós e entendermos, né, quais são os relacionamentos, o que nós deixamos de fazer, o que precisamos melhorar e termos este exemplo de Ruth, que mesmo no momento de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muitas dúvidas e questionamentos, ela foi fiel e leal até o fim. E aqui é até interessante que você citou, né, que Ruth, ela seguiu ali as orientações da sua sogra, e aqui a Bíblia fala, né, que ela chegou ali naquela terra e trabalhava o dia inteiro, né, aqui cita, né, no versículo 7 do capítulo 2, depois se você que está aí tiver uma Bíblia, né, eu te aconselho fortemente a ler aqui a história de Ruth. Ela fala que disseram ali quando Boaz perguntou ali, né, e eles disseram que ela chegou aqui no início da manhã e está em pé até agora, a não ser por um pequeno descanso no abrigo. Então, quer dizer, ela sacrificou ali a sua saúde, ela sacrificou o seu tempo para ter um sustento a ela, mas a história conta que ela ficava ali naquele lugar e no final do dia ela voltava e levava os feixes que ela colhia para compartilhar com a sua sogra. Então, muitas vezes a gente também precisa estar atentos a isso, né?
se a gente segue conselhos porque realmente a gente honra e a gente respeita essa lealdade que nós dizemos ter com a outra pessoa, mas quando a gente colhe os benefícios destes conselhos, a gente retém apenas para nós, ou a gente compartilha com quem é devido ser compartilhado, né? Então isso também mostra essa lealdade de Ruth perante a Noemi. Ela fez tudo aquilo, e aí eu anotei aqui, né, que quando agimos com verdade de todo o coração, Deus mostra que é fiel e nos sustenta. O decorrer da história vai dizer que aquela mulher, ela foi vista pela sua dedicação, e ela fazia aquilo pensando em também estar cuidando da sua sogra, que neste momento tão difícil estava ali junto com ela, né? Então grande foi o cuidado de Deus a Ruth, e através da vida dela, que também chegou aí a se estender até a sua sogra, e virou toda essa história que a Thelma nos relatou aqui, de todo esse destino final. Então, alguns pontos aqui para a gente destacar de Ruth, é essa lealdade que vai além dos laços familiares, né? A gente vê, infelizmente, hoje até mesmo casamentos que acabam e as pessoas, elas fingem que nunca se conheceram. Ninguém é obrigado a ser melhores amigos, né? Mas às vezes a gente deixa de falar com pessoas por conta de situações que acontecem. Aqui, Ruth vem nos ensinar que o amor, o carinho que a gente pode ter pelas pessoas, ela vai além de nós termos laços familiares convencionais ou não, né? Dentro desse contexto aqui, desse sacrifício de Ruth, a palavra que as pessoas hoje mais amam falar, né, e muito pouco praticam, a empatia. Ruth, ela se colocou no lugar ali para reconhecer as necessidades de Noemi, tomar ali a iniciativa de, olhando ser uma mulher mais nova, se pôr ali ao esforço braçal do trabalho para poder ajudar a garantir alimento àquela mulher. E essa atitude de Ruth gerou ali consequências e bênçãos positivas sobre a sua vida. Então, que a gente possa entender que realmente quando nós agimos de todo o nosso coração, nós teremos recompensas. Quando nós fazemos algo não olhando se é uma pessoa próxima ou se é uma pessoa distante, se é da nossa família ou se não é mais, mas se nós fizermos de todo o nosso coração, nós iremos ter recompensas. Então, que hoje, em um tempo tão difícil, né, de encontrar pessoas leais, onde a gente só ouve bastante falar essa palavra em ambientes de trabalho, ambientes corporativos, né? Aquele funcionário é leal, mas e na nossa vida? Será que a gente tem sido leal com o nosso marido? Ou será que na primeira briga a gente já quer largar tudo e cancelar o casamento, né? Será que a gente tem sido leal na criação dos nossos filhos acerca daquilo que Deus nos entregou sobre as nossas mãos para cuidarmos dos nossos filhos, né? Sobre amizade, será que nós temos sido leais aos nossos amigos ou somente nos momentos que nos interessam, né? Que nós sabemos nos lembrar e nos preocupar com a outra pessoa, né? Quando tudo tá festa, é tudo maravilhoso, né? E no dia do choro, cadê a lealdade? Né? Então, acho que essa história de Ruth vem hoje para trazer essa reflexão sobre várias áreas da nossa vida, mas principalmente sobre família. Muitas vezes a gente está se preocupando com coisas de fora e esquecendo deste cuidado que nós precisamos e que deveríamos ter, né, com os de dentro de casa. Sim, interessante que você falou sobre a colheita, né, que ela fazia, porque foi exatamente isso que chamou a atenção de Boaz. Porque o testemunho das pessoas foi justamente esse, Amanda. Olha, ela tá aqui o dia inteiro pegando, né, os feixes, porque para alimentar a ela e a sogra dela. Ela é nora de Noemi, né? Foi contada a história. Então, Boaz, quando enxerga isso, ele ainda dá um benefício. Fala, olha, deixa cair mais espigas, né? Porque, na verdade, a Ruth estava ali como uma mendiga, né? A gente não pode romantizar essa história. Quem catava os feixes que caíam atrás dos trabalhadores eram os mendigos. E Ruth, olha só o conselho que a sogra deu para ela. Olha, se faz como uma mendiga e vai atrás, né? E ela seguiu. E aí o Boaz falou, olha, deixa cair uns a mais quando ela tiver. Então, isso chamou a atenção. E aí você falando sobre relacionamento, interessante é que o filho era de Ruth com Boaz. E Ruth era nora de Noemi. Mas quando nasce o Obed, ela deixa que a Noemi
tome realmente o lugar de avó. Porque a Bíblia também nos fala que quando ela concebeu e teve Obed, concebeu um filho, ele foi criado, né, no colo, nos braços de Noemi. Então, mais uma lealdade. Quando ela recebeu ali a materialização de um sonho, com certeza, né, de receber uma herança que era o filho, ela também não olhou para Noemi e falou assim, olha, o seu serviço agora está completo. Você já me deixou bem encaminhada, agora eu sigo daqui com meu esposo e meu filho. Não, ela fez com que Noemi se tornasse avó. E Noemi, quando ela volta para Belém, ela fala, não me chame Noemi, mas me chame de Mara, porque agora eu me tornei uma mulher amarga. Mas no final, ela não era mais aquela Mara, aquela amarga, né? Voltou o riso nos lábios de Noemi por conta de quem Ruth foi. Então, que a gente seja Ruth na vida de Noemis por aí. Muito bem, esse foi o nosso episódio final desta série aqui deste mês de março, série com personagens bíblicas aqui para nos inspirarem em sabedoria, fechando aqui com chave de ouro com esse episódio sobre Ruth, que você possa ouvir várias vezes, não somente esse episódio, mas os outros aqui anteriores também, para que você possa conhecer um pouquinho mais dessa sabedoria bíblica que direciona as nossas vidas, né, e que você possa se inspirar também nessas mulheres. Eu peço mais uma vez, você que de repente não ouviu o outro episódio onde a Thelma esteve aqui participando comigo, mas vou pedir mais uma vez que ela venha compartilhar as redes sociais dela para que você possa também estar acompanhando e não deixando também de ir lá no meu Instagram, @amandasoares.8, para compartilhar o que você achou desta série aqui que a gente realizou neste mês de março. Se você está ouvindo oficialmente enquanto está sendo liberado esse episódio, e quem sabe aí você também possa deixar outras sugestões de episódios diferentes que eu possa estar trazendo no meio da nossa trajetória de 2024 do Sabercast. Vamos lá. Então, meu Instagram pessoal, @ThelmaPalmezano, e tem também do projeto de mulheres da nossa igreja, o @Mulheres Levantando Mulheres. Todas são muito bem-vindas. Muito bem, então, quero lembrar você que toda segunda-feira, o dia oficial do Hoje Eu Começo, é o nosso encontro marcado aqui para um novo episódio do Sabercast. Então, a partir das 7 da manhã, já tem episódio novo sendo liberado para você. Acompanhe, não perca aqui essas sabedorias que estão sendo compartilhadas. E eu deixo aqui já os meus votos de paz e sabedoria. Desejo a você uma excelente semana e até o nosso próximo episódio.